sua, fique na minha, liga pra mim. Eu te amo, Melodia. De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Pois é, você que se liga na Melodia, obrigado pela sua audiência. Segunda-feira, 21 de outubro, estamos de volta! Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Para mais uma semana de debates aqui na 87,9 FM. Aliás, 21 de outubro é Dia Nacional da Alimentação na Escola, hein? Quem não se lembra da merenda escolar, hein? Pois é, que saudade, né? Tinha cada coisa também, né? Na minha época, né? Mas hoje o negócio tá sofisticado, viu, pastor Zé? A merenda na escola tá mais sofisticada hoje. Na minha época a gente passou uns perrengues. Tinha dia que era só rapadura. Pois é. Então o negócio hoje tá melhor, com certeza. Mas hoje é dia também do contato publicitário, dia do lixeiro, dia do securitário, dia do contato publicitário mesmo, tá bom? Então tá aí, são as datas deste 21 de outubro. Na manhã desta segunda-feira estou recebendo o professor Eliel Henrique. Bom dia, Eliel. Bom dia, Gila. Bom dia, pastores. Sempre um prazer e uma honra aqui nessa segunda-feira. Vamos aqui aprender e ser edificado. Pois é, recebo também na manhã desta segunda-feira o nosso querido pastor Marcos Andrade. Já faz um tempinho que ele não aparece por aqui, mas ele está de volta. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, colegas de mesa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar de volta à Melodia FM para partilhar com os irmãos acerca de questões que são de interesse de todos nós. Deus nos abençoe. Bem, vamos então aqui ao caso comum, aspas. A Bíblia afirma em João 4,23 que o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que significa adorar em espírito e em verdade? Adoração diz respeito apenas ao momento do culto? Fecha aspas aí a dúvida aqui do ouvinte comum. Qual é a maneira certa de adorar a Deus? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Talvez a gente esteja falando da nossa principal função, que seria adorar a Deus, professor Eliel. Mas aí tem esse texto que traz assim muita reflexão. É quando Jesus está com a mulher samaritana, né? Exato. A hora vem, e agora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A compreensão desse texto, ele está inaugurando justamente aquele momento, naquela hora que ele fala que já chegou. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Que hora é essa? Já chegou, professor Eliel? Vamos lá, pastor Gila e aos demais pastores, ouvintes. A gente tem um ouvinte comum chamado Mulher Samaritana. Ali no comecinho do texto,
né, a perícope ali geral do texto, é uma pergunta bem direcional para Jesus, né, onde deveria ser adorado. E a gente vê que é um embate ali bem teológico. A mulher samaritana, ela é de uma região na qual havia uma briga ali entre Jerusalém e os samaritanos, onde deveria adorar, né, qual é o lugar certo, o Monte Gerizim, o Monte Sinai, onde que é o local de adoração. Então a pergunta dela é muito direcional, né, realmente se limitando à ideia de culto físico a um local. Então quando Jesus vem com essa resposta direta para ela, agora ele não está abrindo só um novo tempo em relação, olha, agora é assim que se adora, mas também está respondendo algo pessoal dela. Olha, os seus pais, assim como de Jerusalém, os samaritanos, brigavam qual deveria ser o real lugar de culto. Agora eu estou afirmando que o lugar de culto é o seu coração, é a sua intimidade com Deus, é o seu secreto. Agora não é mais um lugar físico somente, né? Essa briga que eles tinham, agora Jesus sana dizendo que agora é a tua adoração como servo de Deus. Agora é uma pessoa que busca incessantemente, não baseado em um monte X ou Y, mas na sua vida diária como adorador. E lembrando também para o ouvinte que sempre que a gente pega um texto isolado, precisamos ter uma visão geral dele para saber para quem que foi a resposta, qual a intenção da resposta, porque Jesus ali também está sendo claro com uma ideia cultural de adoração, como que um samaritano e um israelita pensava em adoração. Muito bem. Pastor Marcos, o tema é muito interessante porque assim, é muito profundo essa questão da adoração, porque, por exemplo, quando Jesus fala assim, o Pai procura como? Assim, Deus, ele no início, lá no Éden, ele faz de fato o homem para a sua adoração, o seu louvor, mas enfim, e agora, naquele momento, Deus está procurando, aliás, tem também, quando Deus fala que está procurando, né? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, né? Enfim. Mas e aí, pastor Marcos? Deus tem muito interesse no adorador? Durante a dispensação da lei, o povo de Israel aprendeu a adorar na tenda do encontro, posteriormente no templo de Salomão. O povo tinha uma percepção geográfica, localizada, específica de adoração. Inclusive, o povo não tinha liberdade para estar diante do Senhor. Havia uma série de critérios pré-estabelecidos, critérios rígidos, muito claros. Inclusive, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia acessar o Santo dos Santos. Portanto, não havia o que nós temos hoje, esse livre acesso à comunhão, à liberdade de adorar o Pai do modo como nós o adoramos. Naquela conjuntura do Antigo Testamento, poucas eram as pessoas que conseguiam efetivamente desenvolver intimidade, amizade, comunhão com o Criador. Nós temos, por exemplo, Enoque, que andou com Deus, Davi, um homem muito próximo a Deus, o amigo de Deus, né? Segundo o coração de Deus, amigo de Deus, Abraão. Temos vários exemplos. Samuel, o profeta, tão agradável ao Senhor. Mas o povo, em geral, não entendia muito bem acerca de adoração. A adoração consistia em sacrifícios, ofertas derramadas, as chamadas ofertas de libação, dízimos que eram consagrados no altar do Senhor, uma série de ofertas, todas elas muito bem classificadas conforme prescrições de Deus a Moisés. E Deus observava os corações e procurava, desde então, os verdadeiros adoradores. Quando a samaritana pergunta a Jesus acerca do lugar, o local de adoração, Jesus não fala de música, Jesus não fala de louvor. Jesus simplesmente responde à pergunta da mulher samaritana de uma forma muito específica, muito centrada na pergunta que tinha sido feita. Olha, como disse o Eliel, não é no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Deus procura pessoas que o adorem com corpo, alma e espírito. Adoração é estilo de vida. Os olhos do Senhor sondam
e procuram os fiéis na terra, no Brasil, na Bahia, em Vitória da Conquista, os olhos de Deus observam o coração humano e Deus se agrada daquele coração sincero, contrito, abatido, humilhado, aquela pessoa que efetivamente adora a Deus em toda a sua maneira de viver, produzindo frutos dignos de arrependimento, frutos para a glória de Deus, porque a adoração é estilo de vida, e por isso o apóstolo Paulo declara: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, adoração não é louvor. Louvor faz parte, é uma parte da adoração. Adoração é muito mais do que música, muito mais do que coreografia, muito mais do que dança. Adoração é muito mais do que muitas vezes temos feito em nossas igrejas. Adoração é viver para Deus, é ter uma vida dedicada, consagrada e fiel ao Senhor. Muito bem. Aí, palavra do pastor Marcos sobre adoração, mas enfim, tem muita coisa para a gente falar, né? O pastor Zé Carlos, quando a gente fala assim, o que é adoração? São duas perguntas em uma. O que é adoração e como adorar? Porque o conceito da mulher samaritana sobre adoração já não contemplava, né, a vontade do Senhor. Porque na mente dela havia um lugar e o Senhor disse: não, mas agora não tem mais lugar, né? É onde estiver, né? Dois ou três reunidos, ou seja, onde se reunir em nome do Senhor, aquele será o momento, o lugar de adoração, enfim. Pastor Zé, o que é adoração e como adorar? Pois bem. Só voltando um pouquinho no caso da mulher samaritana, dentro da compreensão dela, ela estava com a razão, né? Olhando assim do ponto de vista dela, de todo o sistema que ela foi, né? Ela criada, assim, a cultura dela, isso, né? Então, aí ela reivindicou, porque ela percebeu que Jesus era profeta, né? E aí ela puxou a discussão para dentro do campo teológico. E aí ela falou: olha, nossos pais adoravam nesse monte. E é fato, né? Há um histórico dos samaritanos ali. Então ela tinha uma certa, como é que se diz? Respaldo, um argumento, um respaldo. E aí Jesus disse: olha, vem a hora, e essa é a hora, né, em que os verdadeiros adoradores, aí Jesus então ele dá um restart na questão, ele como é que se diz, ressignifica a questão da adoração, porque até então, como o pastor Marcos bem colocou, né, a adoração no Antigo Testamento estava restrita a sacrifícios, e era coisa assim, visível ao olho nu, mas muitas vezes dentro do coração do ofertante não havia qualquer resquício de adoração, né? Então era algo mais assim, ritualístico do que espiritual, né? E aí Jesus ele diz para a mulher: olha, vem a hora, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí tem duas coisas que é interessante. Primeiro que é espírito. A adoração, ela tem que fluir do espírito, coisa que não acontecia no Antigo Testamento. Até porque o Espírito Santo ainda não havia descido, né? E aí, se a adoração flui no Espírito, o adorador tem que, no mínimo, estar em conexão com Deus através do Espírito Santo. Senão, não é adoração, é qualquer outra coisa, menos adoração. Se a adoração não fluir do Espírito do homem, não é adoração, tá? É alguma coisa agradável, é uma música bonita, tal, às vezes até é emoção. Né? Isso, é emoção, porque tanto a adoração como a emoção, às vezes, se confundem, né? E em espírito e em verdade, ou seja, não basta ser só em espírito. Tem que haver essa adoração, ela tem que ser respaldada na verdade. Agora, qual é a verdade? Jesus disse o que é acerca da verdade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém pode adorar ao Pai a não ser através de mim. Então, Jesus ele ressignificou a adoração, ressignificou no sentido assim, acho que ele colocou o sentido original da adoração, né? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, qualquer adoração que percorre outro caminho, que não seja a senda do Calvário, não é adoração. É alguma outra coisa.
E outra pergunta que você falou, pastor? O que é adoração e como adorar, né? Ah, sim. E como adorar, já tá dentro dessa questão. Agora, pastor Gil, uma coisa interessante que a gente até coloca como tradição, né? A adoração tem que ser na igreja. Né? Vamos na igreja adorar, não. Só adora quem é adorador. E quem é adorador, ele o é, seja qual for o ambiente, né? Mesmo que, por exemplo, se ele trabalha num banco, ele não vai estar adorando o tempo todo, mas ele é um adorador. Ele tem uma vida de adorador, ou seja, uma vida consagrada àquele a quem ele adora. Porque um adorador que só lembra de adorar Jesus quando está na igreja, corre o risco de ser um falsário. Com todo respeito a quem está aqui, né? Um falsário, um mercenário. Não, só vai adorar quando está na igreja. Isso é religiosidade. Você é adorador por estilo de vida, né? O cristão, ele não é tipo assim, como se fosse digamos, um profissional um profissional da religião. Um carpinteiro, só é carpinteiro quando ele está trabalhando no ofício dele. Não, um adorador, ele é adorador mesmo que ele esteja fazendo outra coisa. Por quê? Porque ele anda no Espírito, e todo aquele que anda no Espírito, né, ele é um adorador, porque o primeiro requisito para ser um verdadeiro adorador é ter o Espírito Santo dentro dele. Agora, assim, às vezes quando eu falo assim em adorador, professor Eliel, eu relaciono logo o adorador como aquela pessoa mais íntima. Claro. Porque, assim, qual o perfil desse ser, dessa pessoa? Aquele que é um adorador. Vamos lá. Eu gosto sempre de me valer dos originais, porque quando a gente vai para o Antigo Testamento, o conceito de tabernáculo, né, o conceito de tabernacular com o Senhor, sempre era muito limitado, né? A própria Bíblia diz que tudo era tipologia de um futuro muito próximo, a sombra, né? De algo que veio, que foi o próprio Cristo. Mas ali o termo em hebraico chamado avodar, ou avod, que é adoração, está muito linkado a serviço, ao que eu faço, ao que eu presto. E hoje pela manhã eu estava numa mesa com o pastor Leandro, um grande beijo aí, pastor Leandro, e a gente estava conversando sobre isso. Antes de ter um cargo ministerial ou ter qualquer coisa, todo crente precisa ser um adorador. E a adoração está muito vinculada ao meu dia a dia, desde quando eu acordo com Deus. O devocional, oração, né? A quem eu peço conselho, a quem eu também discipulo. A adoração, ela é um serviço, a própria palavra raiz do hebraico, é um serviço perante a Deus, que isso vai me colocar como status de adorador. Então, quanto mais eu estou servindo ao Senhor, quanto mais tudo que eu faço é vinculado a Cristo, o meu status se torna de adorador. Só que ali o detalhe que Jesus vai dizer para a mulher, em espírito e em verdade, além de ser uma resposta direcional para afirmar assim, ó, você está muito enraizada com o físico, você só adora se tiver, você só faz se o local estiver propício para aquilo. Então essa parte no espírito ali, entra um ressalto para o cristão, de que se ele precisa de um mover e um movimento, talvez ele não é adorador, ele é um emocionado, né? Talvez ele não esteja no espírito, ele só esteja naquele contexto gostoso, né? Então, esse vínculo, a palavra adoração no espírito em verdade, já está vinculando alguém que desde quando acorda já prestou o seu serviço a Deus. Seja na sua leitura bíblica, seja na sua oração, seja no seu posicionamento de o que eu vou fazer no meu dia hoje que vai glorificar o Senhor. Isso já está vinculado a uma vida de quem adora. Muito bem, são 11 horas mais 25 minutos na Melodia. Você que sintoniza a nossa emissora, chegando agora, o nosso tema é este: qual é a maneira certa de adorar? Na mente da mulher samaritana, assim como dos seus conterrâneos ali, era em Jerusalém que se devia adorar. E Jesus chega e diz agora, não é bem assim não, agora é em qualquer lugar, né? Pastor Marcos, mas eu acho que essa mentalidade ainda não cessou. Eu acho que muitos de nós ainda pensam que existe um lugar certo para adorar. E aí vem a crítica do templocentrismo,
É gente que só entra em culto quando vai ao templo, só lê as escrituras quando vão ao templo, só oram quando vão ao templo. E essa mente, essa mentalidade, eu acredito que ainda reine no meio da igreja. O templocentrismo é um exagero, é um extremo. Assim também, a prática dos desigrejados é outro extremo. Nós devemos fugir dos extremos e manter o equilíbrio, como a palavra de Deus nos ensina. O professor Eliel nos falou acerca de estilo de vida, como eu também já tinha falado, o pastor Zé Carlos. Vou bater de novo nessa tecla. Deus deseja ter comunhão conosco. É necessário que nós tenhamos tempo a sós com Deus. O verdadeiro cristão, imitador de Cristo, precisa separar um tempo de qualidade para conversar com o Pai, cultivar amizade com Ele. Observe que Jesus, como homem, no desenvolvimento de seu ministério terreno, às vezes passava noites inteiras em oração. Quantas vezes Jesus se afastava das multidões, dava até uma impressão de que ele sumia no meio do povo de repente. Ele estava procurando um lugar para estabelecer o seu tempo a sós com o Pai. Como homem, ele precisava disso. Lembrando que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. 100% homem, 100% Deus. Nós precisamos imitar a Cristo. Infelizmente, por conta do desenvolvimento tecnológico, parece que as mídias, os aplicativos, os jogos, a produção televisiva, a produção cinematográfica, enfim, o cotidiano absorve todo o tempo e a gente acaba não dedicando ao Senhor esse tempo de qualidade. O filósofo Bauman escreveu bastante acerca da pós-modernidade, denominada por ele de modernidade líquida ou fluida, justamente demonstrando que as coisas hoje em dia são tão transitórias, fúteis, efêmeras, fluidas, que nos relacionamentos em geral, sejam eles relacionamentos interpessoais, na interação social, nos grupos sociais, em família, no trabalho, em qualquer parte, tudo é muito fluido. E isso tem chegado à igreja. Os relacionamentos com Deus, né, o relacionamento das pessoas com Deus, muitas vezes é afetado por essa realidade da modernidade líquida. É como se Deus fosse uma mercadoria, como se ir à igreja fosse ir a um shopping center, a um supermercado, comprar uma bênção, fazer uma barganha, como se a igreja fosse um clube social, como se Deus fosse um ser distante, impessoal, como se não houvesse possibilidade de ser amigo de Deus como Abraão foi, de ser segundo o coração de Deus como Davi foi. Deus deseja interagir conosco. Deus deseja ter comunhão conosco. Nós precisamos acordar mais cedo e ter tempo a sós com Deus. Nós precisamos, ao longo do dia, conversar com Deus no pensamento, lavando louça, limpando a casa, dirigindo, em qualquer atividade onde seja possível, mantenhamos comunhão com o Senhor. Pastor Dilaelson, eu fui criado por uma mãe que falava com Deus sempre. Hoje, diferente porque ela está com a doença de Alzheimer, mesmo assim ela ora, mesmo assim há aqueles momentos de lucidez em que ela demonstra fé, há momentos em que Deus usa os seus lábios para falar com as pessoas, mas eu me lembro perfeitamente, eu acordava 5h30, 6 da manhã, a minha mãe já estava ali na cozinha preparando as coisas, a gente precisava sair para o comércio e eu acordava sempre ouvindo a minha mãe conversando com Deus. Ela estava ali exercendo as atividades domésticas, às vezes falando em línguas, às vezes chorando, às vezes louvando, enfim, comunhão com o Senhor. Eu cresci nesse ambiente, uma mãe que cultivava comunhão com Deus e cultiva até hoje, graças a Deus. Nós precisamos desenvolver isso. É necessário que os nossos filhos cresçam em ambientes assim. Graças a Deus eu consegui fazer isso, eu consegui imitar a minha mãe, a fé dela. Os meus filhos também cresceram nesse ambiente. Tanto é que os meus filhos, eles amam aquelas músicas antigas que foram gravadas por Oséias de Paula, Luiz de Carvalho, Álvaro Tita, etc. Por quê? Eles cresceram me ouvindo cantar.
todos os dias e até hoje. Eu acordo cantando, orando, e a gente precisa desenvolver esse hábito. Isso é adoração, como o Eliel falou, o pastor Zé Carlos, todos nós estamos falando a mesma língua aqui, porque é isso, não tem outra coisa. É estilo de vida, é um cotidiano consagrado ao Senhor, corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor, não nos conformando com o mundo, mas vivendo a mente de Cristo. Muito bem, gente, 11h31, nós vamos ao intervalo, já já a gente retorna falando mais sobre adoração. E aí, qual a maneira certa de adorar a Deus? Já já de volta. É isso, voltamos, 11h35 na Melodia. Qual é a maneira certa de adorar? Está conosco o professor Eliel Henrique, o pastor Marcos Andrade, também o pastor José Carlos, na manhã desta segunda-feira, iniciando a nossa semana de debates com um tema muito interessante, apetitoso, um tema legal de se falar, né? Enfim. Bom, vamos lá. Professor Eliel, esse diálogo de Jesus com a samaritana, primeiro que ele está quebrando alguns... Muito tabu ali. E é interessante que Jesus, ele sempre gosta de quebrar a barreira, e ele explica como é um adorador pro lado oposto da sua etnia ali, né? Primeiro fator de ser mulher também, né? Outro fator também que ali, quando os discípulos vêm, já tomam um susto, né? Uhum. Então, tudo que Jesus já começa a fazer ali é quebrar barreiras, tanto física, emocional, geográfica, como também da parte espiritual, né? De apresentar ela, uma mulher samaritana, segregada pelo povo, falar, ó, vou te mostrar como é que é o verdadeiro adorador ali. E realmente, Gila, esse texto, pena que normalmente ele é lido por versículos, né? Às vezes a história não é lida ou explicada a alguns, né? Recentemente já vi até uma pregação com infelizmente, muita heresia e besteira sobre esse texto, esse diálogo com ela, mas realmente a ênfase de Jesus é totalmente na adoração, agora pessoal com ele. E agora apresentar aquela mulher ali, que ela não precisa se preocupar agora com a liturgia. É interessante que ao longo da história da igreja, no século 3 e 4 ali, a igreja ela foi tomando algumas formas, instituiu 3 formas de adoração, né? Uma chamada de latria, que é adoração, a eutralatria, né, que é uma adoração média, e a hiperlatria, que seria uma adoração diária ali. E isso foi correndo durante a história da igreja, muito debate, realmente se adora a Deus só na igreja ou pessoalmente? Isso na história da igreja foi um debate que sem fim. E aí Jesus, né, a resposta estava tão simples ali, né, no texto. Aprenda a adorar aqui, ó, internamente. Tem uma vida diária. E eu costumo dizer, Gila, para meus alunos e também na minha casa, né, eu falo que se eu não for um bom governante da minha casa, não adianta governar ninguém, nem a igreja do Senhor. E eu falo direto com minha esposa, com meus alunos, que o devocional, eu acho que é um pontapé muito inicial aqui de um adorador. Primeiro, o começo da sua manhã. Eu sei que... Até uma pergunta aqui, creio que o Gila vai fazer depois. Eu sei que os afazeres do dia a dia talvez sufoca, cansa, talvez é uma desculpa para muitos, né? Passei o dia trabalhando, acordo cedo e tal. Mas essa falta de ter um tempo específico com Deus. Não só diariamente, eu estou aqui trabalhando, orar. Eu estar aqui numa conversa e falar, pastor, Deus tem sido bom comigo. Mas não, é tirar um tempo. Fala assim, esse tempo aqui é o meu de adoração, de eu me prostrar. Até porque, tanto em grego e em hebraico, a adoração é um serviço de prostrar. Realmente você parar ali e falar assim, ó, eu paro, me prostro, eu me rendo a ti e ali eu mostro o quanto eu sou pequeno. E a gente vê que hoje a igreja não é ensinada mais a ter isso. Mas ir para a igreja, sentir o louvor, se arrepiar, já é sinal de adoração, né? Me arrepiar é sinal. Felizmente, essa é a cláusula agora. A gente tem visto métodos que levam a pessoa para uma falsa adoração. Chega em casa, ela não consegue ter a mesma roupagem, não consegue ter a mesma fumaça, a luz, o mesmo teclado e não sente mais adoração, porque não aprendeu. E o pastor citou um detalhe para finalizar. A minha avó e minha mãe também são missionários e desde pequenininho minha mãe ia comigo, 5 da manhã, pastor, cedo, ia lá, abria a Bíblia. E eu pequeno, né? Quem quer acordar cedo? Quer estar quieto? Ela, filho, um dia você vai dar valor a isso. E hoje, né, eu estava às 5h30 com meu filho mais velho, ele tem 7 anos, acordei com ele, fiz o devocional. Ele, pai, hoje acordei com uma preguiça, mas quando eu lembrei que ia ler Bíblia, melhorou. E meu menorzinho, ele tem 2 aninhos, botei ele de joelho hoje, falei, vai, repete com o papai aí.
E ele com sono, rapaz. E eu fui lembrando isso. Como que a vida de adoração ela precisa ser contínua. Até virar um hábito que o Espírito testifica com o Espírito. Que agora não é mais um serviço, uma obrigação. Agora é teu estilo de vida. Agora você faz porque você entende que sem isso, você não anda, você não gere, você não pensa. Você já não tem uma vida boa sem adoração. O pastor Marcos, a Bíblia diz que é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Eu acredito que Deus é quem forja um adorador. Né? Nós não chegaríamos a esse ponto né, por nossas próprias forças. E aqui vai um alerta, fica um alerta. A gente percebe que nesse diálogo de Jesus com a samaritana, ele entra na intimidade dela, né? Na vida dela. E pede, né, uma transformação. E ela dá sinais de conversão, porque ela sai dali, de fato, já anunciando o Cristo. Né? Assim, pastor, querer ser um adorador, mas sem querer também mudar de vida, mudar de comportamento, não dá, né? A gente não consegue adorar senão única e exclusivamente pela graça. Aliás, não fosse a graça de Deus presente no mundo dos homens, o mundo seria um verdadeiro inferno. Tem gente que acha que o inferno é na terra. Seria um inferno não fosse a presença da graça de Deus. O sol se abre sobre os bons e os maus, a chuva cai sobre os bons e os maus, tudo enfim acontece na perspectiva de coisas boas, porque do Pai procedem todo dom perfeito e toda boa dádiva, única e exclusivamente pela graça. A salvação se dá pela graça através da fé. E para ser verdadeiro adorador, eu preciso ser, sim, forjado pela graça de Deus. O Espírito Santo age sobre o meu coração, primeiro, promovendo a regeneração, o novo nascimento, fazendo de mim um verdadeiro adorador, templo do Espírito Santo. É importante que as pessoas entendam isso. Jesus toca na ferida da mulher samaritana. Olha, você já teve 5 maridos, o atual não é seu. Jesus promoveu ali introspecção, ponderação para o arrependimento. Sem arrependimento, metanoia, mudança de mente, não há transformação, não há regeneração. No entanto, quem promove o arrependimento em nossos corações é o próprio Espírito Santo. Naquela conversa, Jesus promoveu, através do Espírito Santo, gerou no coração daquela mulher a metanoia, o arrependimento, a mudança de mente, a mudança de conceito, a mudança de perspectiva, a mudança de direcionamento espiritual. Aquela mulher se converte ali. Prova, como você já citou, é que ela desce já ganhando almas para Cristo, atraindo pessoas para Jesus. Sábio é quem ganha almas. Para ganhar almas é preciso primeiro nascer de novo. Quando Jesus diz que ela estava com um homem que não era efetivamente seu marido, Jesus quis fazer com que ela compreendesse a necessidade de nascer de novo, de ser uma nova criação em Cristo. Assim como Jesus fizera a Nicodemos. Você é religioso, você é doutor da lei, mestre da lei, importantíssimo perante a opinião pública, um homem de grande e notória influência, mas nada disso importa, nada disso tem valor para Deus se você não nascer de novo. E é o que está acontecendo em nossos dias. O Eliel falou, e eu fico muito feliz de ouvir um jovem utilizar estas palavras com esse peso. Isso é importantíssimo porque, infelizmente, há muitos jovens que já não se interessam por esses assuntos. O fato é que há igrejas que criam uma atmosfera, entre aspas, de adoração. Vamos pintar a igreja de preto, vamos soltar fumaça, vamos colocar refletores, vamos fazer com que as pessoas sejam sensibilizadas, vamos usar técnicas da psicanálise, vamos usar técnicas da psicologia, vamos trabalhar com psicologia humana, vamos trabalhar com jargões, frases de efeito, vamos tocar nas emoções, nos sentimentos das pessoas. E o Eliel foi muito pertinente nesse ponto. As pessoas ali se emocionam, mas no dia a dia, no cotidiano, elas não conseguem manter comunhão com Deus. Elas não conseguem
conseguem se manter na presença do Senhor, porque elas não nasceram de novo. Elas são apenas religiosas, elas estão acostumadas à liturgia, ao culto. Como no Antigo Testamento, a maioria era assim. E por isso que está escrito que Deus procura os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores, senão aqueles que nasceram de novo, senão aqueles que se predispuseram a seguir a Jesus? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia. Se não houver renúncia, não acontece transformação. E muita gente hoje ensina e prega o evangelho de uma forma adulterada, deturpada, esquecendo-se do principal, porque João Batista pregou dessa forma, Jesus pregou do mesmo jeito, e os apóstolos na sequência e os pais da igreja. O verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, implica em mudança de vida. A mensagem é: arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. Muito bem. Eu gosto de uma interpretação sobre a vida, que eu acredito que a vida é o tempo, de uma forma, resumindo de uma forma simples, é o tempo que você tem sobre a Terra. Fulano de tal viveu tanto tempo. A vida dele foi aquele tempo que ele teve. É a oportunidade de vida que ele teve. E de maneira que, quando você se dedica a Deus um tempo, você está dando sua vida. Quer dizer, eu dediquei a Deus essa semana 7 horas. Então, eu dei minha vida a Deus durante 7 horas. Um tempo de dedicação. É uma interpretação, é uma opinião. Agora, pastor Zé, a gente está vivendo um tempo muito conturbado. As pessoas alegam que elas têm mais coisa para fazer do que tempo. Elas têm essa sensação. O tempo não está dando. É até comum as pessoas dizerem: é a correria, não deu tempo, é a correria, é o corre-corre e tal. E aí, pastor Zé, está faltando o tempo de dedicação a Deus. Aí a gente pergunta assim: qual é o tempo que você tem de fato dedicado a Deus? O domingo de manhã que você vai ao templo, é isso que você chama de dedicação a Deus? Pastor Zé, a relação do corre-corre, do dia a dia, dos afazeres com o tempo de Deus. Me lembrei de Maria e Marta. Bom exemplo. Difícil não lembrar, né? Não é? Lembrei de Maria e Marta. Agora, Maria e Marta é um caso atípico daquela época, porque se elas vivessem na época de hoje, elas iam ser superadas com toda certeza. Por quê? Pastor, olha só, hoje nós temos máquina de lavar, hoje nós temos forno micro-ondas, hoje nós temos tudo, nós temos transportes rápidos, né? Não andamos mais a cavalo, não lavamos mais a louça, né? A louça ainda se lava mais, roupa, né? Não lava na pedra, no riacho e tal, em que se passava quase um dia inteiro praticamente lavando. Então, tudo hoje nós temos aí a tecnologia a nosso favor. Minimizar o tempo. Só que nós estamos vivendo a época em que menos tempo nós temos para fazer realmente aquilo que importa. Olha só como tá a coisa, né? Tá difícil até entender. Se vier um alienígena aqui para tentar entender o ser humano, fala: não, olha, eu não estou entendendo vocês, né? Vocês têm tudo à mão, tem a velocidade, vocês têm as máquinas, a praticidade e tudo, e falta tempo para aquilo que é importante, tempo para com os filhos, tempo para a esposa, tempo para você mesmo, tempo para Deus. Imagine se não existisse nada dessa tecnologia, então, e você tivesse a mesma cabeça que tem hoje. Né? Então, aí o que eu quero assim enfatizar com isso é que em função de todas essas ofertas que a gente tem de tecnologia que facilita a nossa vida, enquanto nos rouba a essência humana, porque olha, a calculadora já pensa por nós. A internet já pensa por nós. Os veículos de transportes já se movem por nós. Tudo que a gente tem que fazer é se entregar a eles. E aí nós ficamos alienados, né? Mentalmente e fisicamente. E aí, quem quer ainda escapar dessa rotina vai para a academia. Mas antigamente, a academia era o seu ambiente de trabalho. Não era mais a academia. Né? Você ia andando para o ambiente de trabalho, eu pegava aquele ônibus lotado, né? Segurando os ferros lá, tal, e você ia encaixotar a coisa. Levantar para trocar o canal da TV? Exatamente, aquele seletor, né? Eu sou dessa época, TV preto e branco, né? Então, você tem todas as facilidades à mão, só que você agora atrofiou
os seus músculos, atrofiou a tua mente, principalmente. Verdade. E aí a questão agora da interação com o espiritual, se a gente já não está mais interagindo com o humano, quanto mais com o espiritual, Que não se vê. que requer maior tempo ainda. É por isso que a gente hoje não tem tempo para meditar na palavra. Verdade. E nós somos, dizem os psicólogos, né? Sempre que eu falo isso com a minha esposa, que ela é psicóloga, fala que ela me mostra o artigo. Né? Mas dizem os psicólogos que essa geração é a geração mais emburrecida, porque geralmente as gerações que sucedem a anterior, elas são mais inteligentes, tanto é que inventam mais coisas, que evoluem, né? Mas essa geração parece que ela estacionou. E no ambiente espiritual dá para se perceber algo parecido, né? As pessoas, por exemplo, pergunta na igreja, né? As pessoas que têm mais de 5 anos de convertidas, quantas já leram a Bíblia uma única vez? E se perguntar Você mais vai- antiga também, talvez. eu estou sendo generoso essa ideia, né? Mas você vê, as pessoas hoje não estão lendo mais as escrituras. Ou quando muito, pegando já frases, como passou, frases de efeito, né? Ou Jargões. mensagens mastigadas, tal. Você não vai na fonte. Você não estuda mais. E aí você está sujeito a heresias e você está assim, atrofiando seu pensamento para buscar para você mesmo ter a sua própria ideia concebida por você mesmo a respeito daquilo que você leu. É claro, sem fugir do tema, sem fugir do conteúdo. Mas você vai ter a sua própria ideia, né? Seu próprio senso me fugiu. Né? De percepção de mundo, não que outras pessoas falavam por você, mas seguir o você senso comum, concluiu. O senso comum. Você concluiu que é assim, baseado em leituras que você fez, em pesquisas que você fez. E hoje a gente não está mais correndo atrás disso. Dá a impressão de que você está perdendo tempo. E outra coisa, pastor Gil, eu não sei vocês, às vezes quando você está em casa sem fazer nada, você tem aquela sensação de perda de tempo. Quando, na verdade, você está aproveitando o tempo para repor suas energias. Verdade. Mas é uma sensação de perda de tempo, porque você acostumou tanto com a correria do dia a dia que quando você para, você tem a impressão que está perdendo tempo. Muito bem. 11 horas mais 52 minutos. Mais alguma coisa a acrescentar, professor Leão? Gila, eu lembrei só de uma frase aqui de Leonardo Ravenhill. Foi o cara que depois formou Billy Graham e outros homens. Ele dizia assim que intimidade gera responsabilidade. O adorador, ele, como os pastores colocou, ele se torna íntimo. É alguém que está mais íntimo de Deus. Só que intimidade, ela é uma responsabilidade. Eu e minha esposa somos casados há 8 anos. Eu tenho intimidade com ela. Mas a intimidade me gera qual a responsabilidade? Cuidar dela, ser o sacerdote da casa. Não é porque eu sou íntimo que eu faço o que eu quero, chego a hora que eu quero, não presto conta. Então, infelizmente, o cristão aprendeu que ser íntimo de Deus é ele ser seu papaizinho, Papai Noel. Não você ter responsabilidade com o seu Criador. Então, quando a gente tira um tempo com Deus, não é deixa eu tirar um tempinho com ele aqui. Não, é uma responsabilidade que você tem que ter com quem você presta serviço, com quem você morreu por você, por quem você dedicou. E eu costumo brincar, pastores, que o lugar que infelizmente o crente mais está mentindo é na hora da adoração, do louvor. Tem uma música agora que tá famosa, eu vou gastar minha vida no altar. Mentira pura. Nossa, que vida! Quando dá 2 minutos de oração, você já tá agoniado. Vai ler a Bíblia, não entendo nada, mas sabe pesquisar no Google um monte de idiotice. Não sabe pesquisar como entender texto tal. Então, a gente mente muito na adoração pública, por isso que na íntima tá mais fácil mentir também. Porque já na pública, na comunhão ali, se já está com essa mentira, quem dirá? A gente não vive aquilo que canta, não vive aquilo que prega. E normalmente, pastor, o que tem acontecido é que fomos vinculados, que aquele momento ali de congregação já bastou. Então não tenho responsabilidade nenhuma no meu dia a dia ou no meu pessoal. Ali a minha responsabilidade acabou. Então, que o ouvinte, começando por mim, que a gente possa entender que intimidade é responsabilidade com o Senhor, porque Ele morreu na cruz por nós. Interessante no texto de João 4, 23, né? Jesus diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí ele acrescenta: são estes os adoradores que o Pai procura. E isso me dá a sensação, pastor Marcos, de que Deus, que está aberta, o chamado está aberto, Deus continua recrutando. Sim, o Senhor Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, naquela perspectiva descrita por Moisés, por inspiração de Deus, quando ele diz: com toda a tua força, com todo o teu coração, com a tua alma, aquilo que eu já disse, corpo, alma e espírito dedicados ao Senhor. Deus trará avivamento à igreja ao redor do mundo, a igreja brasileira será avivada, mas para que aconteça o avivamento, é necessário haver primeiro quebrantamento, arrependimento. Deus está de braços abertos para receber aqueles que efetivamente se predispõem a adorá-lo. E de fato, Deus efetua em nós o querer e o realizar, mas tem a nossa parte também. A gente precisa desejar, a gente precisa buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Muito bem, gente. 11 horas e 56 minutos. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Zé? Não, acho que é isso. Acho que a gente já abordou completamente. Quer dizer, por hora. Sempre tem alguma coisinha. Sempre tem alguma coisa. Quem sabe numa próxima edição. Verdade. Quero agradecer aqui aos nossos debatedores na mesa, o pastor Marcos Andrade, também o pastor José Carlos e o professor Eliel, pela contribuição aqui no nosso debate. Obrigado você pela audiência, Melodia.